Hoje eu queria convidar vocês para um exercício de imaginação. Imagine um cenário em que você está numa empresa e de repente você é mandado embora e todos os planos e dívidas que você acabou fazendo, contando com aquele dinheiro dos próximos meses que você estaria trabalhando, na realidade desapareceram porque agora você está na rua. Ou pense na possibilidade de você ter um dinheiro guardado e você vê uma oportunidade de investimento, uma oportunidade de abrir um negócio, mas quando você começa a investir, surge uma emergência e todo aquele investimento foi por água abaixo. Aquela emergência demandou tudo de você e você agora voltou a estaca zero. Bom, os exemplos inundariam aqui e hoje eu gostaria de falar do tema Quando o Ribeiro Seca. Eu estava ansioso para começar a contar sobre a história de Elias e nesse vídeo aqui eu gostaria de falar da primeira aparição de Elias na Bíblia, que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, apenas do versículo 1 ao versículo 7. De antemão, já peço para você me dar uma força, eu ainda estou com menos de 200 seguidores aqui na rede social. Dá o voto de confiança, me segue aí, curte, comenta, compartilha, que aos poucos acredito que a gente vai aprendendo juntos sobre a palavra e vamos se ajudando. Bom, eu quero ler aqui apenas o versículo 1 para destacar e logo após isso a gente pode começar a explicar. 1 Reis capítulo 17, versículo 1 diz assim: Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias é um dos profetas, um dos principais dos profetas bíblicos, e Deus levantou Elias num contexto em que a adoração a Baal, ao deus pagão, estava no ápice no Reino do Norte. Sabemos que o rei da vez era Acabe, que foi casado com a rainha chamada Jezabel, e Acabe ele tinha instituído a adoração muito forte a Baal, e ele tinha profetas adoradores de Baal, sacerdotes adoradores de Baal, e a nação estava corrompida e essa adoração ameaçava a própria existência da adoração a Deus, da adoração a Jeová no reino de Israel. Nos outros vídeos existe todo um contexto e acredito que os seguidores que estão acompanhando esses vídeos conseguem pegar um pouquinho melhor o contexto, que os reinos já estavam divididos em norte e sul, e o reino do norte estava acontecendo essa adoração de maneira muito profunda, eles tinham abandonado de vez o Senhor, tanto que Elias, por ser um profeta verdadeiro, um profeta do Deus vivo, ele se sente muito isolado. E Deus levanta Elias nesse tempo, e Elias ele é um dos profetas mais proeminentes do Antigo Testamento, e ele é visto, até no fato do precursor de Jesus, João Batista, que ele viria no espírito e na virtude de Elias, diz a palavra. Isso nós podemos encontrar em Lucas capítulo 1, versículo 17. E é muito interessante que o próprio Elias e Moisés, Elias representando os profetas, para ver como ele era um profeta importante, e Moisés representando a lei, estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração. Isso nós podemos ver nos evangelhos. Então podemos perceber a tamanha importância desse homem que começamos a falar nesse primeiro vídeo, dos demais vídeos que faremos falando sobre a história de Elias. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar
é o significado do nome Elias. Elias significa o Senhor é meu Deus ou o meu Deus é Yahvé. O nome de Elias por si só já era um nome como um grito de guerra espiritual contra a falsa adoração que estava acontecendo no reino do norte. E todas as vezes que Acabe, que Jezabel, que os adoradores de Baal, que os sacerdotes de Baal, que qualquer do povo chamava Elias, indiretamente eles estavam falando: o Senhor é meu Deus, o meu Deus é Yahvé. O nome de Elias trazia esse significado espiritual, esse grito de guerra espiritual. E Elias, ele está ligado, segundo os estudos, às escolas de profeta, e talvez ele era o primeiro das escolas de profeta que existiam em Betel, em Jericó e em Gilgal. Isso nós podemos ver a referência em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5. O versículo que nós falamos diz que Elias, ele era tesbita, e isso significa que ele era da aldeia de Tisbe, da região de Gileade. Então, o que quer dizer, o que o autor aqui do 1 Reis capítulo 17 está trazendo, é que Elias, ele não era um homem da capital, ele não era um homem do luxo e do prazer da capital, das benesses da capital, mas ele era um homem rural, ele era um homem do campo, ele era um homem, digamos assim, trajado para a vida do campo, um homem rústico. Era basicamente um homem do interior braçal da época. E diz a Bíblia que Deus ordenou que ele fosse até o deserto, para o lado do Oriente, e que ele iria beber direto do ribeiro do Querite, e corvos o alimentariam com pão e com carne 2 vezes ao dia. E isso é muito interessante, se encontra no versículo 4, que Deus fala para ele: há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E parando para pesquisar sobre os corvos, primeiramente, os corvos eram animais, aves, necrófagos e egoístas. O corvo, ele era um animal que não compartilha o pão, não compartilha a carne, e o corvo não é um animal que é considerado um animal imundo, porque ele come a carniça, ele é um animal necrófago. E Deus escolheu exatamente os corvos para sustentarem Elias naquele deserto. E é muito interessante porque em Levítico 11, versículo 15, Deus, na lei mosaica, Deus instituiu o corvo como um animal impuro, como um animal imundo, e Deus usa o impuro para alimentar o seu profeta. Deus usa aquilo que é impuro, aquilo que come a carniça, para alimentar Elias. E aí a gente se pergunta: será que Elias comeu carniça? Será que Deus sustentou Elias com coisas ruins? E a resposta é não. As carnes que os corvos traziam não eram ruins, mas eram carnes frescas. E a carne naquela época era um artigo de luxo. Poucas vezes se comia carne, pessoas do povo comiam só em celebrações religiosas ou na Páscoa. E Deus aqui estava dando um banquete, literalmente, para Elias 2 vezes ao dia no meio do deserto. E ele estava bebendo não uma água parada, mas ele estava bebendo a água direto do ribeiro de Querite. O pão é o sustento essencial. A carne é o banquete da realeza. E a água, ela representa a vida. A vida porque é uma água de uma corrente purificada. É uma água que não é parada, porque a água parada, estagnada, ela recebia lama e ela tinha bactérias. Mas no versículo 7 vai dizer que o ribeiro secou. E Elias poderia questionar, Elias poderia ficar triste, mas o ribeiro ter secado não significava que Deus não estava com Elias, mas significava que Deus estava levantando Elias para iniciar um novo ciclo. E onde era esse novo ciclo? Bom, esse novo ciclo seria em Sarepta. E eu deixo aberto para o novo vídeo, que é Elias em Sarepta, quando Deus diz: vai a Sarepta e demora-te ali.